Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia Sergipe, bom dia, povo abençoado, seja bem-vindo. 5 horas da manhã, chegamos, né? Acorda com o Senhor. Que bom que você está aqui, você que vai entrando, vai também compartilhando, despertando, né? Despertando outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Existem muitas pessoas que precisam desse despertar, desse acordar com a direção do Senhor. Então, você que é de perto, você que é de longe, você que é do melhor local de Sergipe, que é o sertão de Sergipe é maravilhoso. Cidade de Glória, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, olha que coisa linda. Você que é ali do povoado, né, de Canadá, você que é de toda aquela região, é uma região muito abençoada, né? Um povo muito abençoado. Literalmente, terra que mana leite e mel, é a terra do leite, né? O leite que transporta para tantos lugares, sai de lá, irmão, sai de lá do sertão, né? Um sertão rico, um sertão abençoado. Você que é ali, aqui, né, da capital de Aracaju, aqui da cidade de Socorro, você que é de Pedra Branca, você que é de Propriar, né, Simão Dias, nossa, nós temos, né, um estado, nosso estado é pequeno, mas é grande no amor, grande na busca, né, grande na fidelidade ao Senhor. Então vai despertando sua família, vai despertando aqueles que estão dormindo. Existem pessoas que estão dormindo literalmente, né, falando, e existem pessoas que estão dormindo na fé. E nós precisamos despertar, né? O mundo aí fora está todo assim atrapalhado. E nós somos aqueles que temos que buscar aqui da fonte, sermos aquelas pessoas que vai brilhar, porque aí fora está precisando de luz, né? A escuridão está muito grande, as pessoas estão numa insensatez, né, tamanha, e quem vai iluminar, né, esse mundo? Somos nós. Quando nós bebemos da água da fonte da vida, quando nós nos tornamos luz, amém? Então, nós vamos ofuscar as trevas do mundo. Vamos ofuscar, vamos dar direção àqueles que não estão enxergando, estão tomando decisão fora, totalmente fora da vontade de Deus, né? E aí, depois vem o arrependimento, e para algumas pessoas a coisa é seríssima, muito séria, né? E acaba acontecendo como tem acontecido nesses 3 últimos dias, né? Infelizmente, nós vemos aí nos noticiários, mas temos que orar e temos que é como aquele passarinho, né? Que viu uma floresta inteira pegando fogo. E ele sentiu que ele tinha a missão, né, de salvar a parte, pelo menos uma pequena partezinha daquela floresta. Aí o que esse passarinho, né? É uma história muito antiga isso aí. O que aquele passarinho fazia? Né? Ele ia lá no mar, pegava, né, com o biquinho dele, pegava um pouquinho de água, voltava e jogava lá, né, na mesma parte da floresta que ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele ia com o biquinho dele, pegava água, voava e jogava naquela parte. Ia e jogava naquela parte, né? Então, questionaram, né? Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele era tão pequeno,
diante daquela floresta toda se incendiando. E ele nos deu uma grande lição. Eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou fazendo o que eu posso para que a floresta não seja toda destruída, né? Ela é necessária. Então, quando você faz a sua parte, quando primeiro você, né? Primeiro cada um de nós lemos a Bíblia e procuramos praticar, irmãos, não é só ler, a gente procura praticar, procura pedir ao Senhor entendimento, sabedoria, né? Andar na luz, né? O Senhor Jesus, ele diz, olha, quem me segue, ele vai andar na luz. Então, quem segue a palavra de Deus, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra. Quem me segue, ele não vai andar em trevas, ou seja, ele vai andar na luz. Então, se você andar na luz, se você procurar, né, orar pelas pessoas, se você procurar, primeiro ser testemunho, porque o testemunho ele chama atenção. A pessoa que ela vai contramão ao que está acontecendo hoje, por aí, a gente faz o quê? A gente vai chamar a atenção, porque aquelas pessoas vão ver em você, o testemunho, amém? Então, você vai primeiro chamar a atenção. Depois, né, de chamar a atenção, aquelas pessoas vão querer andar, né, andar com você e andar na luz. E aí você vai levando ela para Jesus. Então, nós somos testemunhas de Cristo aqui na Terra. Amém? Então, bom dia, você que já está aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus, olha quanta gente já tem aqui. A irmã Lica, irmão Almir, irmão Roberto Feitosa, irmã Edelvânia, irmão Valdir, Deus abençoe, bom dia, graça e paz. Irmã Silvânia, irmã Mari, irmã Nidinha, graça e paz. Irmã Senira, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? E outros aí que vão entrando. Vamos lá para Gênesis. Deixa eu anotar aqui. Em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui em Socorro, na minha casa, né? Aqui em Socorro. Deixa eu ver aqui. Provavelmente nós vamos até o 30. Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Diga aí quem dormiu bem. Quem dormiu bem. Quem acordou bem. Em nome de Jesus. Eu dormi muito cedo ontem. Ontem, quase 8h30 da noite, e eu já estava bastante cansada. Orem por mim, viu, irmãos? É muito cansativo, né? A gente está fazendo uma grande obra, foi nos dada uma grande missão. E, né? Eis que farei uma coisa nova e dessa coisa sairá a luz. Então, é uma grande missão. E esse negócio de ficar indo e vindo, né, para algumas coisas, a gente fica meio... O corpo, a Bíblia diz que o espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca, né? Então, ontem eu estava muito cansado. Fui fazer algumas coisas aqui que eram necessárias. Mas já estamos aqui de pé. Em nome de Jesus, estamos aqui de pé, né? Confesso a vocês que daqui a pouco eu vou voltar para a cama. Ainda falta um pouquinho para restabelecer o corpo, para a gente poder seguir. Mas vamos lá, né? Vamos lá, que Deus é o Deus da força. Deus é o Deus que, né, nos restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Irmã Maxilene já chegando aí. Então vamos lá. Gênesis capítulo 27, nós estamos caminhando agora com Isaac, né? A descendência de Abraão. Então, o filho direto de Isaac era o filho da promessa, aquele pelo qual o Senhor tinha responsabilidade, né? Ele tinha responsabilidade com a promessa dele. A promessa era Isaac. Então, diz aqui, olha, versículo 1. E aconteceu que,
Como Isaac envelheceu, olha, no instantinho, né? Andamos muito mais com Abraão do que com Isaac. Então, Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Né? Olha algo interessante, a pessoa vai envelhecendo e a visão vai ficando um pouco mais curta, né? Resposta, porque que muita gente acaba usando o quê? Tem gente que não, tem gente que ele já desde pequeno ele necessita de óculos, de auxiliares, né? E tem gente que a idade vai indo, ela vai lendo mais, hoje em dia que a gente fica muito mais focada, né? Por exemplo, na luz do smartphone, a gente força mais a vista, e aí, né, a gente vai, os olhos também vão envelhecendo. Mas ele aqui já estava bastante idoso, né, bastante velho, ao ponto que ele não estava discernindo um do outro. Então ele chamou Esaú e Esaú se apresentou a ele. E você lembra que nós terminamos ontem vendo que o Esaú era aquele filho problema, né? Por quê? Porque ele começou a se engraçar com mulheres, e só que mulheres de outras, né, de outras tribos, mulheres que não, mulheres que as famílias não, né, não eram de Deus, e isso deu desgosto, né, a Isaac e a Rebeca, os seus pais, né? Então, ele era uma pessoa tida como rebelde, ele não tinha temor, né? Ele não tinha temor, ele era inconsequente. E já na velhice, o Esaú, ele era o primeiro filho, lembra que ele foi o primeiro que saiu do ventre de Rebeca, grudado no calcanhar dele saiu Jacó, e o Esaú, ele tinha direito à primogenitura, que negociou, ele não dava nem ligança para isso, porque naquele tempo, né, os filhos primogênitos, eles eram o herdeiro de tudo, ainda bem que isso mudou, né? Era o herdeiro de tudo. Então, sobrava muito pouco para dividir com os outros. Aí o que aconteceu? Vamos lá, versículo 2. E ele disse: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça. 4. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, ele já estava pressentindo que a morte viria, e como ele, além do Esaú, ele ter aqui o direito da primogenitura, né, o direito de herdar a bênção, ele também era o filho querido de Isaac, porque ele gostava de caçar, ele gostava de campo, ele era uma pessoa bastante livre. E o Jacó já era mais caseiro, né? Já era mais das coisas de Deus, das coisas, né? Era um cara mais família, né? E a mãe gostava mais de um e o pai gostava de outro. Essa divisão atrapalha muito a família, tá bom? Esse negócio de do pai e a mãe escolher, o fulano porque é homem, é o meu filho predileto, né? Já a cicrana é minha filha, né? Não, cicrana é importante para mim porque ela é a filha predileta, né? Ela é a que estuda, ela é a que ela vai me dar gosto. Então isso aí atrapalha. Nunca tenha, né,
privilegiados, assim como Deus não tem privilegiados, né? Deus trata cada um de nós por igual, tá bom? Então, trate os seus filhos, né? Todos, se você tiver 10 filhos, todos são importantes. Sempre mostre para cada um deles que eles foi uma bênção que Deus te deu e que eles são importantes, porque nenhum filho é igual, né? Esses dedos aqui, olha, não é isso? Cada um é de um tamanho. Mas se eu perder esse dedo aqui, ele vai fazer falta, né? Não é assim? Se eu perder esse aqui, vai fazer falta, não é assim? Entendeu? Então, todos são importantes. Então, aí o que aconteceu? Vai começar a desavença do negócio aqui, né? 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava, né, ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de fazer. Então falou Rebeca a Jacó. Olha, a Rebeca estava lá, só lá, né, com o ouvido lá na parede, ouvindo, e tomou logo uma atitude. Aí ela chamou o seu filho a Jacó, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, né, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, né? Ela falando agora com Jacó. Ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás, só que é você que vai levar ao teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Aí o filho respondeu: eis que Esaú, né, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se por acaso o meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Então, o Jacó estava sendo mais sensato. Minha mãe, como é que eu vou levar o guisado no lugar de Esaú, antes de Esaú chegar, vou me apresentar ao meu pai. E se meu pai me encostar, né, porque eu sou liso, eu não tenho cabelo como meu irmão é cabeludo, né? E se meu pai me apalpar e não encontrar, ele sentir que não é o Esaú, eu vou ser amaldiçoado, né? Eu vou ser tido como usurpador, enganador, estou enganando meu pai, né? Só que a mãe estava decidida naquele propósito. Disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, né? A maldição que venha sobre mim, mas você vai fazer isso aqui. Aí ele diz aqui, olha, somente obedece a minha voz, e vai e traze os cabritos. E buscou-os e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como o seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, né, porque tinha que ter o cheiro de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Ai, gente, a gente lê assim, fica imaginando, né? Agora, como é que pegou a pele do cabrito? Como é que grudou assim, né? Será? Acho que deve ter amarrado, sei lá, né? Deve ter amarrado, deve ter feito alguma coisa para amarrar no pescoço e nas mãos para se apresentar, né? Aí diz aqui, olha,
Versículo 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele e a seu pai, né? Então ele se apresentou, ele tinha que obedecer à mãe. Agora, irmãos, né? Muitas pessoas falam assim, né? Que o Jacó, né? Ele foi um usurpador. Mas você lembra que, porque o Esaú ele era grandão, o Jacó já era mais mirradinho. Acontece isso em gêmeos, né? Às vezes não tem gêmeos que eles não são totalmente igual. E às vezes um é mais desenvolvido, outro, né, é um pouco mais menor, a cor, né, mais acentuada. O Esaú era ruivo, ele era todo pintadinho, né? E o Jacó não. Então, o que acontece, irmãos? Vocês lembram que quando a Rebeca estava grávida, né? Sempre a gente tem que lembrar, né, do contexto da coisa. Quando ela estava grávida, havia uma briga dentro do ventre dela, né, um rebuliço. E ela foi orar a Deus, né? Naquele tempo não tinha médico, não tinha ultrassonografia para saber o que estava acontecendo. Ela foi, né, no Criador e não há nada em oculto que não seja revelado. Ela orou, ela colocou a mão no ventre e falou assim: meu Deus, o que acontece dentro do meu ventre, né? Essa bagunça toda, né? Você imagina, uma criança, né, mexendo, já deve, já viu alguns vídeos, né? E pessoas próximas, né? O pé vai para um lado, estica a mão para o outro, é um sofrimento. Agora, duas crianças brigando ali no espaço. Ela sentia aquilo. E ela falou com Deus. Aí Deus deu a ela, lembra? 2 crianças lá no seu ventre. E o menor, né? O maior vai servir ao menor. Então, isso aí já foi um decreto de Deus. O menor era Jacó. O Esaú era o maior, não só em estatura, né? Ele que saiu primeiro. Então, né, Deus já tinha dito a ela que, né, o Esaú, ele seria, a descendência de Esaú, serviria a Jacó. E aí faz todo sentido, né? Quando você vai passando, então tem sempre alguma coisa lá atrás que Deus já nos mostrou. Então ela estava tomando aquela atitude ali, porque ela sabia que era importante para concretizar a bênção que o Jacó, que o Isaac, né, ele liberasse a bênção, que a bênção só era liberada na hora da morte. Né? Lá na frente a gente vai ver nos filhos de José. Os filhos, o Jacó, quando vai chamar, lá na frente nós vamos ver, quando vai chamar todos os filhos, ele chama José. E ele chama os filhos de José. E ele abençoa o mais novo, porque era o projeto de Deus, o propósito de Deus. Ele liberou a bênção primeiro para o mais novo, depois para o mais velho. Então, aqui estava acontecendo isso aqui, tá bom? Não era que ela estava também, tá fazendo por conta dela. Não, ela estava sendo dirigida aqui, tá certo? Porque Deus já havia dirigido ela lá atrás. Então, ela estava ali se posicionando. Era o tempo dela se posicionar, né? O último tempo, por sinal. Então, diz aqui a palavra do Senhor, né? Que o Jacó foi e se apresentou. No versículo 18. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Então veja que ele não estava reconhecendo, ele estava tão na velhice, né, que ele não estava nem assim, não estava discernindo as vozes, né? Aí era muito fácil de enganá-lo, né? É a mesma coisa hoje, né, gente? A pessoa vai perder na velhice, né? Como? Não tô ouvindo. É isso aí. Mas vamos prosseguir. Versículo 19. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Eita, meu Deus.
teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achastes, filho meu? Então veja que ele ficou raciocinando, né? Oxe, mas como acontece isso? Já encontrou a caça? Já deu tempo de fazer tudo, né? Ele não estava tão, né? Então assim, vinha aqueles rompantes, né? De sanidade ali. Ele estava ali raciocinando. Não faz nem tanto tempo que eu mandei você ir lá fazer, né? Pegar a caça e já chegou, né? Com o guisado pronto. Ele estranhou. Aí ele disse aqui, olha, versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo achastes, filho meu? E ele disse: porque o Senhor, ô meu pai, o Senhor teu Deus me mandou, né, ao meu encontro. Então o Senhor mandou a caça ao meu encontro. 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe. Ó, tudo que a Rebeca sabia, ele vai te apalpar, né? E ele também sabia. Te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Olha o medo de Jacó, irmãos, né? Se meu pai me apalpar, né? Se meu pai me encostar em mim, eu sou liso. E realmente aconteceu, né? Chega perto de mim que eu quero tocar em você, meu filho. Que ele queria se certificar que era, né? Era Esaú mesmo. Versículo 22, para quem está chegando agora, Gênesis 27, nós já estamos no versículo 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as de Esaú. Então colou, né? E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu filho. E aí o que Isaque fez? E abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. Eita. A gente pode imaginar, né? Situação difícil. Acho que a cabeça dele, meu Deus, onde é que minha mãe me colocou? E agora eu já estou dentro disso, né? E ele foi fazendo. Aí o que aconteceu, né? E chegou o Senhor e o beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, tudo que a Rebeca, né? Veste as vestes de Esaú para que ele sinta o cheiro, né? Irmãos, a direção por isso que nós precisamos estar ligados em Deus, né? Foi a direção que Deus deu a ela, naquele momento que ela tinha que cumprir dessa forma, mas ele deu em detalhes, né? Então, existem coisas na nossa vida que nós precisamos entender que Deus ele vai mostrando os detalhes, né? Nunca se faz uma coisa de qualquer jeito, né? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Quando ele faz, quando ele preparou, você vê que quando nós começamos Gênesis, nós começamos a conhecer como foi a criação do mundo. Então, tudo que Deus ia fazendo, né? Ia declarando que foi acontecendo, ele olhava e via se estava bom. Então, tudo na nossa vida, nós vamos fazendo
e a gente olha e vê se está bom, né? Eu não tenho hábito muito de... Como eu já tenho a habilidade, então, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu não tenho o hábito de ficar provando. É o certo, você está provando se está bom de sal, se está faltando. Eu não tenho o hábito, eu creio que já é da minha natureza, né? Porque eu gosto de cozinhar. Mas a pessoa, ela precisa provar, ela precisa ver, porque a comida, ela primeiro tem que agradar os olhos, né? Tem comida que você não come, eu mesmo não como. Se eu ver que a comida tá feia, tá lá o embaranhado de coisa, tá lá no... Né? Primeira coisa, tem que se apresentar aos seus olhos. Então, a gente tem que ver se é bom tudo que você vai fazer na sua vida. Você tem que observar, né? Será que isso aqui é bom? Né? Se não for bom, a gente vai ter que descartar ou então refazer. Então, a Bíblia mostra aqui, né, que ele estava prestando atenção em tudo. Ele estava velhinho, ele não estava enxergando, mas ele estava prestando atenção, né? Ele estava assim, a voz é de um, mas a mão é peluda. O cheiro, né? Eu estou sentindo o cheiro, né? O cheiro da roupa trazia o cheiro de Esaú, mas não era Esaú. Então, a Bíblia mostra aqui, né? Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Então, veja, bênção completa, né? Aí ele diz aqui, ó, sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos. Deus tinha dito isso a ela, né? Sê Senhor dos teus irmãos. Então você vai ser maior, né? Vai ser maioral que os seus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te o quê? Abençoarem. Pronto. Essa é uma bênção forte. Essa é uma bênção que também está liberada sobre a nossa vida. Amém? Então, o Senhor liberou aqui, né? O Isaac liberou sobre Jacó essa bênção, né? Ele diz aqui, olha, te dê Deus, volta aí, 28, te dê Deus o orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Amém? Que você seja maior, né, maioral entre as nações. Sirvam-te povos e nações se encurvem diante de ti. Então, a terra está sujeita a nós. Isso lá, já no início em Gênesis, né? Que tudo se sujeitaria ao homem. E tem que ser assim. Essa é uma bênção, né? Mas isso aqui é algo espiritual. Não é que a gente vai estar mandando em tudo, em todos, não. Mas nós temos, né, uma unção, uma bênção sobre isso. Então, ele diz aqui, né, encurvem-se a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem. E isso aqui é sério. Tá bom? Isso aqui é sério. Nunca maldiga, nunca amaldiçoe aqueles que Deus abençoou. Por quê? Porque você vai cair debaixo de maldição. E se você realmente é uma pessoa de Deus que está ali, diante de Deus, né, aqueles que te amaldiçoarem, você não precisa fazer nada, eles já estão debaixo de maldição, porque há uma unção bíblica, há uma unção de Deus sobre nós. Amém? Então, existem pessoas que têm esse hábito de ficar com raiva dos outros,
Um irmão cristão fica com raiva de outro irmão cristão, uma pessoa quer impor sobre as outras pessoas, né, a sua posição de cristão. Não precisa nada disso, irmão. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, né? Eu tenho que pedir misericórdia por aqueles que me amaldiçoam, por aqueles que não me aceitam, não me respeitam, né? Eu peço a Deus, né? Eita, Deus, tem misericórdia dessa alma. Amém, irmãos? Tem misericórdia dessa alma, Senhor. Por quê? Porque as pessoas, né, já ficam automaticamente debaixo de maldição. Então, nós temos que respeitar uns aos outros. Amém? Nós temos que respeitar uns aos outros. Nós temos essa unção sobre nós. E ele disse aqui, né? Aos que te amaldiçoarem, né, eles sejam malditos. E benditos sejam os que te abençoarem. Glória a Deus, né? Então, aqueles que nos abençoam, principalmente aqueles que são... que têm, né, a hierarquia. E nós temos que entender muito isso sobre hierarquia espiritual. Existe uma bênção muito grande sobre isso, né? Às vezes as pessoas não têm noção. E nós precisamos ter essa noção. Então, aqui, né, o Jacó recebeu a bênção direta, né? Que aos olhos de Isaac seria de Esaú, né? Mas pelo céu era para abençoar realmente o Jacó, né? Nós vemos no nascimento, o maior vai ser servo do menor. Glória a Deus. E uma coisa que eu gostaria de... Aqui tem bastante gente que nós precisamos tomar... O que o diabo tem feito? Por falta de sabedoria, muitas pessoas têm padecido. Então, aquelas pessoas que... Vamos falar do mundo, né? Do mundo cristão, né? Quando você aceita Jesus, né? Você está debaixo da bênção. Quando você aceita e quando você tem temor, tá bom? Porque tem gente que não tem temor, tem gente que não tem respeito, né? Tem gente que não tem temor de Deus, né? Então, portanto, se não tem temor de Deus, está nas garras do inimigo, né? Mas quando você tem temor de Deus, respeita, você procura se alinhar, se lavar debaixo da palavra de Deus, cada dia mais você vai sendo abençoado. Mas existem hierarquia, como também, né, o Lúcifer, né? Os demônios também têm hierarquia, né? Então, nós precisamos respeitar no mundo espiritual. Por exemplo, o cristão, né? Tem um cristão. Aí ele foi chamado para ser obreiro. E às vezes eu vejo assim as pessoas desprezando a bênção do Senhor, né? Aí você foi chamado para ser um obreiro, uma obreira. E esse chamado, ele não vem do homem, não. Muitas vezes o homem, ele até enxerga. Eu enxergo, muitas vezes eu não falo. Eu prefiro que Deus fale, eu falo com Deus, que Deus vá mostrando, Deus mostra pra gente, ele incomoda a gente na palavra de Deus, né? Ele mostra pra gente. E só se engana quem quer. Então, quando você obedece, você está debaixo da bênção. Quando você despreza, a palavra diz que o Senhor não tem compromisso com aquele que volta para trás. Amém? Então, isso é muito sério. Isso não é conversa, não. Isso é sério, isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, às vezes, o Esaú, ele desprezou, ele vendeu lá por um prato de comida. Ele desprezou a bênção dele. Às vezes somos nós. Você tem um chamado para ser um obreiro, para ser um pastor, né? Deus, ele tem a hierarquia, né? Aí eu desprezo aquilo. Então, eu vendi o meu direito, a minha bênção. Olha como é sério. Eu vendi. Eu digo a Deus, Deus, eu não aceito, eu não quero, né? Então, você está desprezando aquilo que Deus já liberou para você. E às vezes você corre, pedindo a Deus uma bênção. Mas como é que você vai ser abençoado se você desprezou? Tá certo? Isso é sério. Aí você... aí tem o
obreiro, tem o diácono, né? Os presbíteros, tem uma... Presbítero é diácono, é obreiro. Aí vem o chamado lá pastoral, né? E assim vai. E mesmo no meio pastoral tem a hierarquia, porque tem aqueles... A gente vai sendo servo. Irmãos, eu como menor, eu tenho que respeitar. Existe hierarquia até mesmo, por exemplo, existe um obreiro que ele já tem 5 anos como obreiro, tá ali, né? E aí tem um obreiro menor. O obreiro menor tem que respeitar o obreiro maior. Isso é bíblico. E muitas vezes eu não respeito, falo mal, amaldiçoo. E a vida vai ficando embaraçada. Aí o membro, ele não respeita o obreiro. Ele vai ficando embaraçado. Porque espiritualmente ele não está respeitando a hierarquia do Senhor. É muito sério essas coisas, né? E é certo chamar, né, o obreiro fulano de tal. Né? Por mais que você seja amigo. Obreiro fulano de tal, né? Então é uma hierarquia. Nós temos, por exemplo, aí em Glória, nós temos o obreiro Tony. Ele é um jovem. Ele é um jovem. A pessoa mais velha da igreja. Ele é um membro. Ele tem que respeitar o Tony. Porque ele é autoridade espiritual ali. Ele está debaixo de uma hierarquia. Ainda que seja jovem. O nosso líder, ele é mais novo do que eu. Eu tenho que respeitá-lo. Porque ele está acima de mim. Amém? Não importa. Não há essa questão de idade. Há uma questão de hierarquia espiritual. E às vezes a gente se embola por falta de sabedoria. Amém? Né? Existe o pastor. Tem gente que não tem noção com esse negócio de pastor, irmão. Ei, você. Que você, gente. Né? Você vai chegar lá diante do presidente da república. Por mais que eu não goste dele, tem que respeitar ele. Não é que eu não gosto dele, não gosto das atitudes, né? Mas ele é o presidente. Ele tá ali porque Deus permitiu. Se não fosse permissão de Deus, ele não tava ali não, viu? Por mais maracutaia que deva ter sido aí, mas Deus permitiu. Por quê? Porque o Brasil tá precisando de um presidente desse. O povo é governado por aquilo que necessita, por aquilo que escolhe. Então eu tenho que respeitar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula. Eu tenho que respeitar. Entendeu, irmãos? Então, o que o diabo tem feito? As pessoas não têm respeitado o juiz, não têm respeitado o presidente, não têm respeitado, né? E fala como se fosse o seu igual. Porque não conhece as, né, leis espirituais. E por não conhecer, fica todo mundo embaraçado. Nós vemos um Brasil embaraçado, nós vemos, né, as igrejas, o embaraço total, né? Por conta disso. Que é onde não há ensinamento. Então, nós precisamos aprender isso aí, irmãos. Precisamos aprender a respeitar, a dar honra. Quando o Senhor disse, olha, eu honro aos que me honram, né? Então, nós precisamos honrar a Deus, né? Como Deus. Honre a Deus, como o Senhor. Honre aos homens, né? Segundo cada hierarquia. Nós precisamos honrar, né? Precisamos honrar. Ore, abençoe, mas não caia no laço do passarinheiro. Você congrega uma igreja? Respeite o obreiro, respeite o presbítero, a presbítera. Ah, mas ele está fazendo coisa errada. Apresente isso diante de Deus. Mas não caia em condenação, por julgamento, não caia nisso não. Isso aí é laço do passarinheiro, que quer roubar a sua bênção. Né? Respeite, apresente diante de Deus. Né? Em nome do Senhor Jesus, nos cabe a orar. Né? Se Deus criar uma oportunidade, se Deus mandar você dar uma palavra, você diz, se Deus mandar. Deus não mandou, não se meta. Não se meta nas questões alheias. Para que você não pegue maldição.
Então, a gente precisa entender isso, né? Tem que entender sobre o chamado. Você tem chamado, Deus te chamou, Deus tem te incomodado. Minha irmã, eis-me aqui, se apresente. Por quê? Senão você não vai estar alinhado na bênção. Então, quando ele liberou essa bênção aqui, essa bênção veio sobre, né, sobre o Jacó. Então, nós precisamos fazer questão, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Ah, eu não faço a vontade. Não, eu não faço por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu trabalho. Pronto, você rejeitou. Você rejeitou aquilo que Deus está preparando para você, que vai. Veja que toda bênção que Deus libera, Ele não libera só para nós. Ele libera para a nossa família, para a nossa descendência, né? Então, quando Deus ele te chama para algo e você obedece, vá, faça com alegria, faça o seu melhor, faça com zelo, né? Se posicione, porque ali está sendo liberado sobre você uma grande bênção dos céus. Glória a Deus. Mas quando você despreza, você também no céu está sendo desprezado, né? E aí, né, implica um monte de coisa. Você congrega num lugar, respeite seu pastor, respeite sua pastora, ore por ele, respeite os obreiros, aqueles que foram ali levantados por Deus. Ah, mas tá fazendo, ore por ele. Ore, ore, ore. Olha, Senhor, abre os olhos de fulano. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus mostra para você orar, ser intercessor. Acabou. Amém, irmãos, né? Então, por que as pessoas têm sofrido? Porque não tem respeito sobre a hierarquia. Em nome de Jesus, né? O pastor pode ser jovenzinho, irmão. Ô, pastor, você... Eu pego corda com isso, porque eu cresci entendendo que as pessoas, eu tenho que ter respeito por elas, né? E a juventude de hoje, né, quando ela não é ensinada, mas tem mais velho que nem, né, só a graça, nós temos que ensinar isso. É o Senhor e a Senhora. Eu tenho corda de quem pega um mais velho, é um avô, você que nada, Senhor, Senhora, porque ele é mais velho, ela é mais velha. Amém? Nós temos que ensinar isso. E nós temos que praticar isso. Em nome de Jesus. Seu pastor pode ser novinho, seu pastor, mas ele, entenda, ele espiritualmente e hierarquicamente, ele está acima de você. Ele detém uma bênção sobre a sua vida. Então, quando nós entramos diante de Deus, irmãos, Deus é o nosso Criador, o nosso Pai. Então, a gente não entra diante de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, por isso que às vezes as pessoas não estão retendo a bênção. E sim, estão o quê? Debaixo de maldição. Diga, misericórdia! Tá vendo como é libertador? Tá vendo que só meditando na palavra de Deus você vai entender? Né? Muita gente fala mal de Jacó, mas só que Jacó já tinha se escolhido lá no ventre. Deus já tinha determinado coisa. Aqui só estava se cumprindo. Né? Aos nossos olhos, né, parece que está tudo errado, mas aos olhos de Deus, não, está tudo certo aqui. E sobre Jacó tinha uma bênção agora. Aqueles que abençoarem, né, abençoarem o Jacó, serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem o Jacó, serão amaldiçoados. Entendeu, gente? Como é sério? É muito sério. Em nome do Senhor Jesus. Então, qual é o seu papel? Ore. Ore, né, abençoe em nome do Senhor Jesus. E isso aqui no céu e também nas coisas, né, do inimigo também. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Amém? Então, entenda na sua vida, né? O pai, né? Você que é pai, você que é mãe, você tem, irmãos, né? Hierarquicamente, o filho tem que respeitar o seu pai e a sua mãe. Hierarquicamente, né? O filho tem que respeitar o avô e a avó. Isso é espiritual. Isso é espiritual. É muito sério. Então, nós precisamos aprender sobre isso, né? Sobre os mais velhos. Olha o que o diabo tirou.
aqui as pessoas que são mais antigas, né? Ela sempre chamou o quê? Pediu a bênção sempre para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, né? Padrinho, madrinha, esses negócios todos aí, né? Até de fogueira. Minha mãe, aquele fulano ali, benção padrinho. Né? Então tinha padrinho de fogueira, esse negócio. Então, estava assim ensinando sobre a hierarquia, ao respeito. Ao respeito. Não importa quem foi seu avô, não importa quem foi sua avó, não importa o que fez o seu pai e sua mãe. Você quer estar debaixo da bênção? Respeite. Respeite a hierarquia. Amém? Respeite. Então o diabo tirou, a pessoa fala assim, bença fulano. Ai, Deus te abençoe, meu filho. Né? Bença papai, Deus te abençoe, meu filho. Bença mamãe, Deus te abençoe, meu filho. Bença vovô, né? Às vezes tinha que passar, entrar numa sala, tava todo mundo reunido, tem que pedir a bênção de um por um, não é assim? Então o que vinha sobre a pessoa? A bênção. Né? A bênção, aquela pessoa era abençoada. E o que se tirou hoje? Porque não está ensinando, os jovens não dá a bênção aos seus pais. Não é assim? Não dá a bênção aos seus tios, não dá a bênção aos seus avós. E o que foi tirado? O fato de você abençoar, né? Eu te abençoo, meu filho. Veja que aqui nós vamos ver os antigos, antes de morrer, liberavam todas as bênçãos, né? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Você vai ser grande na terra. E é por isso que você, quando você pega lá a sua criança, você pega lá o seu neto, você pega lá o seu filho, o seu sobrinho, sei lá, né? Aquele que está abaixo de você, você vai ser grande. Deus te abençoe, né? Deus vai guiar os teus caminhos. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você, né, é inteligente, que você está ali liberando bênçãos. É forte isso, né? Então até isso o diabo tirou. As pessoas não ensinam, né? Porque a gente foi ensinado sobre isso, né? Sobre dar a bênção. Meu tio tá bem velhinho. Quando eu chego ele, benção, tio. Deus te abençoe. Amém? E nós cristãos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, um peso muito maior. E o diabo roubou isso. Então, vamos resgatar. A gente não sabia, então resgate. Abençoe seu neto, abençoe, ensine a ele a pedir a bênção, a respeitar os mais velhos, a respeitar as autoridades, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Forte demais, né? Forte demais. Então é acordando com Jesus, acordando com a palavra de Deus, para que o diabo não venha roubar o que é nosso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. A live está ficando salva. Você só replica, vai mandando, né? E recomende. Rapaz, ouça isso aí para você aprender em nome de Jesus, né? Então vai passando. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai sendo abençoado. Quem não tiver, quem não quiser, vai sendo desprezado. Desprezou, é desprezado, né? Aceitou, é abençoado. É desse jeito, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que desperta às 5 da manhã e que está aprendendo com o Senhor, está acordando com a palavra do Senhor. E como é bom, Pai, porque muitas coisas o inimigo, Senhor, cegou o mundo e também nos cegou, porque por falta de entendimento, de conhecimento da verdade, o povo tem perecido. Então, Pai, faz de cada um que está aqui, Senhor, uma luz forte. Abre o entendimento, abre os olhos, meu Deus. Meu Pai, que cada semente ela seja plantada no coração, ela venha germinar, ela venha eclodir e venha dar grandes frutos, Senhor. Frutos para trazer vida a essa terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, faz o teu povo prosperar, faz o teu povo, meu Pai, crescer, faz o teu povo resplandecer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós seja luzeiro, Senhor,
Meu Pai, aquela luz que ela vai ser usada tanto dentro de casa como no trabalho, por onde ela for, que as pessoas, meu Deus, elas vejam a luz do Senhor em nossas atitudes, em nossas escolhas, meu Deus, na nossa caminhada. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como é importante, Senhor, por mais que em alguns cargos nessa vida nós possamos não gostar, talvez a pessoa não goste do diretor da escola, mas eu tenho que respeitar, porque ele está ali, porque Deus permitiu. Hierarquicamente, é uma pessoa de respeito, uma pessoa de responsabilidade. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos do entendimento para que a gente não venha cair debaixo de maldição, porque o Senhor nos escolheu para ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu te abençoo rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe sua mão direita, sua mão esquerda, e onde você tocar suas mãos, seja abençoado. E o dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, que a bênção, que a graça do Senhor seja abundante em tudo que você fizer, em nome de Jesus, e quem recebe diz amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmã Ivete, irmã Nidinha, irmã Almir, Maxilene, olha só, turma boa aí, hein? Irmã Mari, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um, né? Irmã Giselda, irmã Ana, porque tem muita gente que ele entra e ele tem que estar aí se preparando para ir para o seu trabalho em nome do Senhor Jesus. Quem vai trabalhar vai debaixo de bênção. Quem vai ficar, irmã Rosiane, e quem vai ficar em casa também fica trabalhando debaixo de bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã, irmã Silvânia também passou por aqui, um monte de gente, hein? Deus abençoe rica e poderosamente, né, em nome do Senhor Jesus. Amanhã é sábado, nós não temos encontro. E nossa, a gente tá passando rápido, né? A gente mal começa a semana, já tá no fim dela. Amanhã é sábado e nós temos consagração. Domingo você não pode faltar, viu, irmãos? Você que ama a Deus, domingo é Santa Ceia do Senhor, né? Em nome de Jesus, Santa Ceia, né? Pega a melhor veste e vai para a casa do Senhor. Partiu. Onde vai tão arrumado assim? Para a casa de meu Deus, né? Vou sentar na mesa com meu Senhor e eu não vou sentar de qualquer jeito. Então se apruma, se arruma em nome do Senhor Jesus, né? Tem gente aqui, acho que tem gente aqui do Marcos L 2, tem gente aqui lá de Poço Redondo, né? Tem um povo aqui de Glória, tem um povo aqui de tudo quanto é lugar, né? Da nossa sede, em nome de Jesus. Dê o seu melhor, irmãos, né? Sua melhor oração, seu melhor sorriso, né? Seu melhor penteado, sua melhor veste, em nome do Senhor Jesus. O seu melhor, o que você tem de melhor na sua casa, ofereça ao Senhor. E o que você tem de melhor na sua casa é você. Então, se é você, amém? Arrumadinho, cheirosinho, banhado, escovado e alinhado. Amém? Se alinhe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos embora, irmão, que Deus tem muito mais para nós. Em nome de Jesus. Compartilhe e abençoe outras pessoas que precisam ser abençoadas. Em nome de Jesus. Até segunda, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.